E aí, rapaziada? Beleza? Vocês vão ter que ter muita paciência comigo hoje, porque eu tô um pouco de ressaca. Acompanhem o podcast Resenha JF no Spotify, beleza? Porque aí você pode ir ouvindo enquanto dirige, enquanto anda de moto, e você pode seguir também a nossa página no Instagram. Além disso, lá você vai poder ficar sabendo mais sobre os nossos patrocinadores, que são Smart Juris, beleza? Por você que acabou de formar em direito, e tal, precisa fazer a prova da OAB, e eles vão fazer esse rolê ficar bem mais fácil para você. Speed Cowork, que é o maior cowork de Juiz de Fora, com 3 unidades. Caso você precise alugar ou sala de podcast, auditório, sala de reunião, sala de atendimento, o Speed Cowork tem isso para você. E também nós temos a agência Vesúvio, para você poder fazer os seus vídeos, para você poder fazer suas campanhas digitais. Isso que você pode contar com a agência Vesúvio. É a agência 360, né? Isso. Ah, Vou legal. ajudar porque eu tô sóbria, gente. Obrigado, Natália. Quem que a gente vai entrevistar hoje? Hoje, muito especial para mim também aqui, está a Mariana Sirimarco, a minha médica, a minha Olha só. obstetra. Que maneiro. A Mariana é médica pela UFJF, residência e mestrado pela Unesp, especializada em medicina fetal e ecocardiografia fetal, e a mãe do Matias, a coisa mais linda do mundo. Bem-vinda, Mariana. Obrigada pelo convite. Mariana, vamos começar. Assim, já conversamos muito, já fizemos lives juntos, mas eu não canso de saber dessa sua história, que você formou, saiu daqui, depois voltou, retornou para Juiz de Fora com outra cabeça. Conta um pouquinho essa história que te levou nesse mundo da obstetrícia e ginecologia. Eu formei aqui em Juiz de Fora e aí durante a faculdade fui entrando para obstetrícia, e gostando do rolê, né? E aí resolvi fazer residência em ginecologia e obstetrícia e fui para a Unesp. E saí daqui achando que eu sabia tudo, né? Que tipo, vou lá só cumprir acompanhei já muito. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma obstetrícia completamente diferente do que a gente via aqui, assim. É muito diferente mesmo, assim. Forma de acompanhar, acompanha parto, faz procedimento, não faz, faz episiotomia, não faz. Isso em 2010, que eu fui pra lá, né? Início de 2011. Episiotomia é o corte, né? Você sabe, né? É o Tem que corte, avisar é. porque é homem, né? É o corte que faz pro neném nascer. Não se faz pro neném É, nascer, mas é o nome do Entendi. corte que Não, eu fazia. precisava de um glossário antes aqui mas mesmo. algumas pessoas fazem. É. Entendi. E isso lá já era uma coisa assim, acabada e Quando aqui, isso? em 2011. E aqui era assim, tipo, vamos fazer episiotomia. Cara, eu era acadêmica e fazia uma episiotomia como ninguém, estruturava maravilhosamente bem. Passado negro. É. E aí fui pra lá e comecei a aprender com gente que não fazia assim. E aí eu entendi que ali eu me apaixonei de verdade pela obstetrícia. Aqui eu, sei lá, eu conheci uma outra coisa que eu Uhum. não vou dar o nome de obstetrícia, mas lá realmente foi onde eu me encantei e cheguei a querer outra coisa, tipo, vamos partir para cirurgia ginecológica, porque são coisas com mais horário, com mais, né, qualidade de Uhum. vida. A gente não trabalha final de semana, não trabalha de madrugada, mas, enfim, não foi o que me pegou, não foi o bichinho que me picou. E aí, voltei para o Juiz de Fora, sozinha nessa frente de parto humanizado, porque as pessoas acham que humanização é coisa de bicho grilo, né? Tipo, É. Então vamos lá, né? A gente pode falar qualquer coisa aqui, palavrão, tá? Pode, Então, tipo pode. assim, a galera que fuma maconha, que vai para lá, chega viajando para fazer parto, não é isso, né? O que a gente chama de humanização do parto nada mais é do que a gente respeitar a autonomia e o corpo da mulher e a fisiologia do parto, né? Uhum. Então, dentro da humanização do parto, eu também preciso saber intervir, eu preciso saber parar, eu preciso saber o que é muito a fisiologia do parto para deixar um parto acontecer de forma natural. Mas cheguei aqui e me deparei ainda com uma obstetrícia cheia de intervenção, cheia de desrespeito mesmo à autonomia da mulher, à vontade da mulher, ao que acontece. Fui mandada embora algumas vezes de um Isso que eu ia te emprego que eu perguntar. tinha, né? Em Algumas vezes hospital? porque eu chegava lá e falava assim, não, a gente não quer mais você no plantão porque você deixou uma doula entrar. Uhum. Aí, 3 dias depois, não, você pode voltar para o plantão que você não é tão má assim. Deixar a doula Uhum. entrar não é uma coisa tão ruim, então você pode voltar e tal. Só que eu precisava trabalhar e eu voltava, né? Lógico. Até que eu falei, agora me coloquei no mercado e falei assim, não vou ficar mais nesse plantão, não. E aí fui embora.
E aí hoje eu tenho uma atuação muito dentro do meu consultório, dentro de com pacientes de consultório, não trabalho no SUS no momento, porque a vida foi me levando assim, né? A gente tem aqui em Juiz de Fora o Hospital João Penido, que é um hospital maravilhoso, que funciona muito bem dentro dessa visão da humanização, do respeito, mas já tô velha para fazer concurso e ter que trabalhar mais 30 anos até aposentar. E eu. Ô, Mariana, e assim, eu tive 2 partos normais, né? O último você não pôde, porque você estava assim, né? Tinha acabado de É, descobrir a gravidez, estava de repouso, mas me acompanhou o tempo todo. E meu parto foi normal, porque foi normal mesmo, né? Não teve nenhuma forçação de barra ali, foi uma coisa, né? sim. Foi tranquilo, assim, né? E assim, a maioria das minhas amigas, né, chamam o meu parto de parto anormal, e toda vez que eu falo parto humanizado ou assistência humanizada, elas acham que é aquela coisa que você é obrigada a ficar, ter filho na água de cócoras, e fala assim, você vai ter filho igual bicho. Então, assim, explica para as pessoas que, inclusive, essa assistência humanizada envolve a cesárea também, né? Que Sim, mudança sim. é essa de É. paradigma? E assim, e outra E coisa, se parir igual puder, bicho. e se puder dar exemplo Sabia que ele ia prático, se é, envolver. exemplo prático de uma situação que ocorre num parto humanizado e que ocorre num parto não humanizado. Na mesma situação, como que seria essa Beleza. diferença? Então vamos lá, assim. Primeira coisa, parir igual bicho não é demérito, né? Porque Não, somos quem bicho, dera, então, né? então Não, a gente é parimos igual animal. bicho, parimos igual bicho, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, entendeu? Uhum, E realmente é um momento onde a mulher se encontra muito com o animal dela, aquela coisa, uhum, né, muito, muito primitiva. E é isso, assim, tem gente que vai gritar, tem gente que vai chorar, tem gente que vai xingar, tem gente que vai fazer cocô, tem gente uhum, que vai mudar a posição e ficar em 4 apoios, que a gente chama. Tem gente que vai deitar, tem gente que vai parir em pé, que vai segurar o próprio filho, né? Então, é fisiológico, ninguém manda a mulher fazer isso. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é que quando as pessoas te falarem, ah, mas você pariu igual bicho, enche o peito de orgulho e fala assim, aham, entendeu? Porque é, outra coisa que as pessoas acham é, existe uma forçação de barra para parir, tá? Se a gente for respeitar a fisiologia das coisas, elas levam um tempo para acontecer. A minha bolsa rompeu meia-noite, meu filho nasceu 21h50. Foram 21 horas e 50 minutos até ele nascer. Isso é porque eu pedi uma ocitocina no meio do caminho, tá? uhum, E aí entra o que você falou, assim, existe intervenção na humanização, uhum, né? Por que que eu tive intervenção? Eu tinha uma noção muito clara de tudo que estava acontecendo ali. E eu olhava para aquilo e falava assim: não tá contraindo para nascer. Assim não vai nascer uma hora, mas não vai nascer a hora que eu quero. E aí pediu ocitocina, as médicas que estavam comigo até assim, mas você não quer fazer uns exercícios primeiro? Eu falei: não quero, gente, eu quero ocitocina e se não me derem eu vou levantar e vou prescrever. Aí me deram ocitocina. É isso, por exemplo, muita gente acha que para ter um parto humanizado não pode ter nada, não pode ter médico, tá? Muita gente acha isso é, mesmo. Então, assim, pode ter médico, pode ter intervenção médica. Por que que a gente considera ok intervir no momento que eu pedi? Porque eu estava chegando à exaustão. Eu estava cansada. Então, dali, a gente ficar insistindo numa história porque tem que ser natural, porque a gente não pode. Isso a gente sai da humanização do parto. Eu não estou uhum. mais respeitando a autonomia daquela mulher sobre o corpo dela. Aí, quando uma mulher vira para mim e fala assim, cara, aqui deu, eu não quero mais, eu quero uma cesariana. É, Existe uma linha muito tênue entre as pessoas entenderem que a gente está insistindo para o parto acontecer e a gente está respeitando aquela mulher e explicando para ela, porque é uma outra coisa que acontece também dentro de um cenário de parto é infantilizar a mulher e achar que aquela mulher não tem condição de tomar uma decisão, que ela não está no momento de decidir nada e que alguém tem que decidir por ela porque ela é frágil, porque ela está sofrendo, porque então, assim, quando uma mulher chega para mim e fala assim, eu quero uma cesárea, primeira coisa que eu vou fazer é avaliar o que está acontecendo ali e explicar para ela, olha, seu bebê está quase nascendo, tá coroando, ou tá tudo bem, não tem nenhum problema com você e com o bebê, mas vai levar algumas horas para nascer ainda. Ah, então tá bom, então eu não quero mais. Então não quer mais, não quer mais. Vamos para cesárea e vamos ser felizes e vamos fazer da cesárea um momento bonito e vamos colocar o bebê no colo da mãe, vamos Isso. Aí, estimular a amamentação na primeira essa hora, também teve uma entendeu? mudança, né, que Teve, também teve. impacta nessa coisa da humanização, né, da Isso. assistência. Na cesárea também, o que que mudou com esse pensamento? Porque até pouquíssimo tempo atrás a gente, tipo assim, bebê nasceu, vinha primeiro aquela história, né? Tem que estar todo mundo estéril
e vamos entregar para o pediatra, que é a pessoa que está estéreo ali, é quem deve receber esse bebê para ver se está tudo bem. O bebê não tem que nascer num ambiente estéreo. A cesariana, ela precisa ser num ambiente estéreo porque é uma cirurgia, porque eu tô Uhum. abrindo essa mulher, eu tô abrindo o útero Uhum. dela, e depois eu preciso fechar e deixar ela embora para casa Uhum. sem infecção, Uhum. né? Mas o bebê o não. bebê não tem nada, né? Ai, mas faz cocô no parto? Faz. E o neném? Sai por um buraco e o cocô pelo outro e tá tudo certo. Eles podem coexistir nesse ambiente, né? Uhum. E o bebê não tem que estar estéreo. Então, a hora que o bebê nasce, a gente pode entregar o bebê pra mãe. O ideal é que a gente entregue o bebê pra mãe em contato pele a pele. E qual que é o impacto disso, que os estudos já falam? Então, na verdade, a gente tem, primeiro que é a questão mesmo de você tá transformando completamente o ambiente do bebê, né? As pessoas não pensam nisso, mas o bebê tá num ambiente escuro, o bebê não escuta o som da forma que a gente escuta, Quentinho, o bebê não vê a luz da forma que a gente vê, o bebê não tem nada em contato com a pele dele, né? A pele temperatura dele, a controlada. temperatura controlada, recebendo alimento pelo cordão umbilical. O momento que uma pessoa nasce, ela precisa aprender a respirar, ela precisa chorar, ela precisa dar conta de ter contato com o ar, de encher o pulmão de ar, ela precisa dar conta de chorar, de escutar o próprio choro, de escutar a gente lá assim, a gente vai Pegando. pegando, ela precisa dar conta do toque, né? Então, quanto menos a gente trouxer de impacto para esse bebê, né, nessa transição, melhor para o bebê. Ele vai nascer mais calmo, ele vai nascer mais tranquilo, ele vai regular a frequência cardíaca dele mais rápido. E o contato pele a pele mantém a regulação da temperatura, tá? E é contato pele a pele de verdade. Tenho certeza que todos vocês já viram vídeos de cesariana, acharam lindo, maravilhoso, mas tem um lençol assim na mãe e um cobertorzinho embrulhando o bebê, e o bebê ali de rostinho com a mãe. Daí é um tempo que vocês viram ali no vídeo, alguém vira e fala assim: ah, vamos colocar ali no bercinho porque o bebê tá esfriando. Sim, ele tá esfriando, porque a manutenção da temperatura dele vai ser com a pele da mãe. Entendi. Não Então vai tem ser que com colocar cobertor. peladinho com a mãe e coloca o Peladinho, negócio em peladinho. cima. É. Você mencionou o João Penido, o meu filho mais novo nasceu lá, há 3 anos atrás. Ele vai fazer 3 anos agora em abril. Então E lá é referência, não é? Há muito tempo. lá É. foi um dia assim, pra mim foi divertido. Pra mim foi divertido, na É, real. pro homem é, né? Ué. Não, mas O assim. Rafael, no meio do meu trabalho de parto, na coisa, ele falou assim: deixa eu tirar uma foto, dá um sorriso. Eu tenho essa foto, Mariana, assim, velho. Pra te matar. Não, pra mim foi divertido, assim, pra minha companheira nem tanto, mas também ela também elogia muito, porque a gente chegou lá, tal, aí mede dilatação, etc. Não, ainda não vai rolar. Por que vocês não vão dar uma volta? Vão em tal lugar? Aí a gente saía ali pelo João Penido, andando, aí, pô, doeu, agacha um pouquinho, de vez em quando você agacha. E a gente recebeu as orientações e não ficou tipo um médico do nosso lado falando tal Uhum. coisa. A gente simplesmente ficou de boa, um dia Sim. todo lá e beleza, o almoço chegou na hora, a comida tava uma delícia, tudo maneiro, entendeu? Tudo organizadinho pra ela ficar o mais confortável possível. E aí, quando chegou a noite, o Raoni, que é o meu filho, ele nasceu assim, pareceu fácil. Parto normal? Pareceu fácil, assim, foi bem diferente dos meus outros filhos, que é um que nasceu em Ubá, a minha filha que nasceu aqui na maternidade também foi muito diferente. Só que eu não sabia que era isso, não. Eu não sabia que era isso que significava parto humanizado, Aham. né? Mas dá pra entender que existe uma diferença mesmo, de fato, assim, no Sim. respeito à pessoa, né? Que eu É. acho que é assim que a gente resume, então. Uma das vezes que eu fui mandada embora do meu primeiro emprego foi porque a paciente chegou, eu falei, calma, vamos esperar um pouco. E aí ela falou, nossa, mas eu tenho que atravessar a cidade para ir para casa. Eu falei, então fica aí fora um pouco, dá uma volta no quarteirão, né, vai comer alguma coisa. E a hora que vinha a contração, ela gritava. E Uhum. aí recebi um telefonema lá dentro do hospital, assim, tipo, põe a paciente pra dentro agora, porque ela tá fazendo escândalo lá fora e... Não tá fazendo escândalo lá fora, Ela tá entendeu? sentindo dor. Exatamente. Controla. Não, e assim, e é uma coisa muito engraçada, porque assim, a hora que dói, dói, parou, entendeu? Então, quando você não tá muito perto do bebê nascer, para mesmo, e você é capaz de rir, contar piada, comer, Sim. e na hora que voltar, tem gente que quer gritar, entendeu? É um negócio, é instintivo, vamos dar um grito. A minha irmã teve uma filha no Canadá, e aí naqueles esquema muito Discovery, assim, de chega, põe anestesia, não sente nada. Quando ela teve a segunda, ela ficava comigo assim, não, porque eu não grito, E aí eu só olhava pra ela e falava assim, ok, então não grita, ué, mas... E aí eu parei com ela, a minha sobrinha nasceu no Sabin. Na hora que a gente parou, assim, no estacionamento, ela entrou, ela atravessou o Sabin num grito só, tipo...
Aí ela falou comigo, nossa, é bom pra caramba gritar, né? Tipo, alivia a dor. Que isso, entendeu? É, E assim, é natural, você não pensa assim, vou gritar, o negócio sai, né, é. Mariana? Sai, é isso, tudo sai. O xingamento sai, o neném sai, tudo vai saindo, entendeu? E é uma coisa que, assim, nenhum homem nunca vai experimentar isso, tá? Nem queremos também, estamos de boa. Nenhum XY vai experimentar isso nunca, que é o seguinte, é um negócio fisiológico mesmo, é hormonal, é... Então, assim, você revive essa dor? Você lembra como é que é a dor? Você para hoje e fala assim, cara, eu consigo trazer pro meu corpo a mesma sensação que eu tive. A mesma coisa de você chutar uma quina de mesa. Não. Quando você chuta a quina da mesa, você lembra daqui, você fala, nossa, Eu acho que não até lembro mesmo, arrepio. não. Eu acho que não lembro mesmo, não. Senão eu não ia querer ter No o parto, segundo filho. exatamente, do parto você não lembra. Eu sei contar, assim, doeu. Não, e eu Entendeu? gostei dois de Mas- você falar da saudade de viver isso. Isso não é anormal, horrível. Exatamente, não é. Não é. Entendeu? Você vê o que você. Mas se você tem uma assistência bem feita, né, Mariana? Agora, a gente tem uma coisa cultural. Eu fui dar uma aula uma vez sobre violência obstétrica, e aí eu fui buscando, e aí eu achei um artigo muito legal que eu perdi ele, nunca mais achei. Então, mas eu sei contar ele. E é um artigo que ele vem contando a história da obstetrícia, né? Então, a cesariana, ela veio como um procedimento perimortem, né? Então, quando a mulher estava para morrer, abria-se a mulher morrendo para tirar o neném e tentar salvar. E é assim que surgiu a cesariana. Ah, tá. Daí foi surgindo a anestesia, foi avançando a anestesia. Então, chegou. Vocês já viram The Crown? Aham. Tem a cena da rainha parindo, que eles, tipo, ela dorme, né? Eles apagam ela pra parir. Então, a anestesia era um negócio assim, que realmente você dominava a pessoa que estava tomando anestesia e daí começa a surgir a questão do papel do médico como salvador, porque uma anestesia que você faz assim na mulher, ela chega no neném, e aí nasce um neném Ah, nasce um tá. neném ruim, entendeu? Mas esse neném não nasce ruim porque tava muito mal. Nasce ruim porque, cara, você encheu a cara da mãe de uma medicação que apagou ela, vai apagar o neném também. O que que eles colocaram? Cloriforme? Não, não lembro o que Tava era. vendo um que usava cloriforme Não, né? antigamente. Mas e aí é isso, né? E aí a gente começa a ter esse papel do médico como salvador e isso vem vindo, aí a gente chega numa fase onde quem podia ter cesariana era quem podia pagar, né? Antes da gente ter o INSS igual a gente tem hoje, antigamente era... Esqueci como é que chamava. INPS? INPS. Minha mãe fala INPS até hoje. Não, isso quando não fala INSP. O INSP. O INPS tinha uma brecha aí onde a galera internava pelo INPS e pagava o médico pra... Entendeu? Então você pagava o seu obstetra pra ir lá fazer a sua cesárea. Então, assim, só tinha parto normal quem não podia pagar, tá? Numa visão de que o médico é o dono daquele cenário. Então, a paciente chegava em trabalho de parto, primeira coisa que o médico fazia é colocar em jejum, né? Romper a bolsa, colocar uma ocitocina para nascer rápido. Por quê? Precisa nascer rápido. Hoje, por exemplo, o SUS já não paga mais assim na grande maioria dos hospitais, mas antigamente pagava por produção. Então, você acompanhar uma paciente em trabalho de parto por 10 horas e deixar para o colega que vai chegar, era ele que recebia, entendeu? Então, você ficava lá trabalhando a tarde inteira. Então, o negócio era, vamos internar, romper bolsa, deu 1 hora, 2 horas, não evoluiu, cesárea. E cesárea no meu plantão, porque... E aí isso é uma bola de neve, porque aí muita gente se entende maltratada porque está sendo levado num protocolo de passar pelo parto normal, não posso pagar, por isso que vocês estão fazendo isso comigo, até que a gente começa a ter estudos e ter os movimentos feministas querendo trazer a mulher como protagonista e tal, e aí começa a entender assim, mas como que uma pessoa que nunca pariu, nunca vai parir, que é um homem, vira pra mim e fala o que é melhor pra mim. Como é que ele fala que eu tenho que ficar deitada de perna para cima fazendo força enquanto ele tá ali pendurado, porque era isso, pendurava o dedo na perereca da mulher pra baixar o períneo. E aí a gente começa a ter uma mudança desse cenário todo. Aí mudou, né? Quem tem parto humanizado, quem tem um parto respeitoso, é quem pode pagar para ter um parto respeitoso. Porque se você não pagar uma equipe que pode te assistir de forma respeitosa, você vai cair no SUS e você vai ser maltratado. Eu ia te perguntar Entendeu? isso, assim, por que essa experiência do João Penido não se replica? Onde está a resistência? Eu acho que parte disso, a resposta você já deu. Eu acho que muito ainda na formação, cara, assim,
Eu tô contando pra vocês aqui que eu entrei na residência em 2011, né? Não tô tão velha assim. Uhum. Em 15 anos, quanta coisa mudou, né? Quando eu vim para Juiz de Fora, a taxa de parto normal em um hospital particular era menos que 1%. Só nascia de parto normal quem chegava nascendo. Se não chegasse nascendo, se desse tempo, fazia uma cesárea. Entendeu? Hoje a gente vem lutando contra isso. Nossa taxa de parto normal aqui em Juiz de Fora em hospital particular é muito longe de ser o ideal, é em torno de 25, 30%, entendeu? Mas a gente não tem uma taxa que eu gostaria muito de ter, que é a mulher que chegou em trabalho de parto e que foi para cesárea porque ela quis, entendeu? Mas, Porque foi uma Mariana, decisão dela. se você mesmo falou que isso tudo partiu de um movimento para colocar a mulher como protagonista e tal, eu fico assim um pouco incomodada com essa coisa do SUS. A mulher ela ter que necessariamente tentar o parto normal, ela não ter liberdade de escolha que uma mulher no Então, particular mas aí, tem. vamos lá. Você concorda comigo que escolha só é escolha quando a paciente é bem informada? Verdade. Ela escolher que quer uma cesariana porque ela acha que vai ser maltratada, porque ela não pode pagar para ter uma cesariana, isso não é uma escolha. Ela achar que a gente está fazendo mal para ela, porque a gente está deixando ela em trabalho de parto, isso não é uma escolha. Ela precisa saber quais são os benefícios do parto, quais são os riscos do parto e da cesárea, porque aí vem uma outra coisa, um outro problema. Todo mundo aqui também conhece alguém que virou e falou assim, mas eu tenho uma amiga fisioterapeuta que trabalha na APAE e que fala que parto normal é uma coisa péssima, porque todas as crianças que ela atende nasceram de parto normal. 90% das crianças que ela atende nasceram de parto normal. E aí vem um outro problema que não é um problema do parto. Muitas vezes é um problema da assistência como um todo, ao longo do pré-natal. Se eu tenho uma paciente diabética, eu tenho que controlar bem essa paciente, eu tenho que levar esse bebê para parto em boas condições. Se eu não consigo, se eu não controlo, se eu não sei como é que tá, e ela chega na porta do hospital, eu não sei como que foi esse pré-natal, Tá, tudo bem, mas entendeu? olha só, parece que a gente está tratando de categorias de mulheres diferentes. Por Estamos. quê? Não deveria ser. Não deveria ser, Porque não olha deveria só, ser. uma paciente sua de plano de saúde ou particular, vamos colocar assim, ela chega lá e fala para você, ou para qualquer outra médica que também faça os dois, tá? Porque tem médico também que não faz Sim, parto normal, sim. mas vamos supor que um médico faz. Ó, não quero nem saber os benefícios. Então, se ela não tem consciência nenhuma, não importa. Eu quero a Ela cesárea. vai ser Eu feita. não tenho vontade de passar por dor nenhuma, Uhum. não quero. Ela vai poder escolher. A mulher do SUS, ela não tem nem essa possibilidade de assim, eu Não, não gosto não. de sentir dor, eu não Não, quero. é difícil, é difícil. Então, isso que eu acho uma desigualdade. Se a gente Com fala do certeza, com protagonismo, eu falei, não importa certeza. se é consciente, porque com a outra não tem isso. Não, deixa eu te falar, tá tudo errado. Por quê? Igual você tá me falando aí. A paciente chega pra mim e fala assim, mas eu não quero nem sentir dor, tá? Eu tenho hoje uma maturidade profissional de dizer pra ela o seguinte: eu preciso conversar com você e te abrir a cabeça e te abrir a possibilidade de mudar de ideia, né? É, Eu lembro, você foi uma dessas que chegou pra mim e disse, eu queria cesárea, não sei o quê, mas você já chegou mudando de Eu ideia pra mim, né? a minha obstetra que só fazia. Não, É. ela não era obstetra. Ela falou: se quiser parto normal, vai na Mariana. Se quiser coisa, vai na coisa. É. E Aí eu lembro você era direitinho, taxada só com parto normal. mas eu lembro também. direitinho que você chegou pra mim e falou assim, eu não sei se eu quero parto normal, mas eu vim aqui porque eu quero poder querer, entendeu? Não sei se com essas palavras, Isso aí, mas foi esse pensamento. mas assim, a paciente que tá lá, que adora o seu médico, que nossa, é uma médica muito fofa, ela é muito querida, mas ela não faz parto normal, ela só faz cesárea, então eu vou fazer cesárea com ela. Eu acho que essa mulher, ela tá sendo tão desrespeitada quanto a mulher do SUS, só que ela não vê isso. Ela não vai, depois de um tempo, reclamar isso. Poxa, eu cheguei lá e ela falou comigo que só. Ela não falou pra mim quais eram os benefícios do parto, entendeu? Eu Não sei entendo. se eu tô entendendo o que você tá falando, talvez eu esteja misturando as coisas e não esteja te respondendo, Isso, eu entendeu? entendo, só que eu acho que a Mas eu perspectiva. concordo com você, é isso, assim, a mulher que chega lá, por exemplo, e fala assim, é o que eu falei pra vocês, eu tava exausta, então eu pedi uma ocitocina, mas eu podia ter pedido uma cesárea, tá? A mulher do SUS, a hora que ela vira pra gente, fala assim, estou exausta, eu quero uma cesárea, a gente chega pra ela e fala assim, calma, existe mais, tá acabando, eu sei que você tá exausta, mas tá acabando, mas tá... E talvez essa mulher não tenha noção
de que tá tudo bem com ela, que tá tudo bem com o neném, que a gente tá fazendo isso porque vai ser melhor pra ela depois, vai ser melhor pro bebê. E ela é desrespeitada na autonomia dela de dizer que não quer mais aquilo, Mariana, até né? sobre isso que você falou, assim, da mulher ou do paciente, né, de forma geral, ter acesso a boas informações, hoje é muito comum as pessoas procurarem por essas informações na internet, no Instagram, em influencers, tal. E isso é um desafio, assim, no seu trabalho? Com Médicos certeza, têm lidado com esse com problema? certeza, Da com pessoa já chegar certeza. com autodiagnóstico, já chega falando, eu Sim. tenho isso e quero Não isso. posso. Eu quero tal Não exame, posso parto normal não porque não Sou tem posso. passagem. sou autista, tenho TDAH, todo mundo agora se autodiagnostica. É isso. Todo mundo acha o seu diagnóstico na internet, né? Seja ele qual for, assim. É um desafio, com certeza. Até para você modificar a cabeça da pessoa, ou até para você, por exemplo, a mulher que chega para mim e fala assim: ah, porque eu vi na internet que parto normal é muito perigoso, tá? Então, até para eu fazer a cesariana dela do jeito que ela quer, em cima da informação que ela recebeu, tá? É um desafio. Por quê? Porque essa mulher, ela acha que ela tá indo pra cesariana porque ela é muito segura. Porque ela mata menos do que parto normal. Porque ela traz menos problema que parto normal. E isso não é verdade. Entendeu? Se a gente for pegar a estatística, cesárea mata mais do que parto normal. Cesárea traz mais problema pra mãe e pro bebê do que parto normal. Tá? Então, até pra eu fazer a cesárea dela. Por quê? Porque se ela complicar na cesariana dela, ela vai vir pra cima de mim, porque aí foi erro médico. Poxa vida, eu vim aqui, te escolhi, eu escolhi uma via de parto que é muito mais segura, porque eu vi na internet, você me entrega com uma sequela dessa cesárea? Então a culpa é sua, você errou comigo. Porque não foi isso que eu li. Cesárea é muito bom. As pessoas só têm um pouquinho de dor lá durante uma semana e não tem risco de acontecer nada. Então foi você que errou comigo. Entendeu? Outro dia eu recebi um post lá, 46% dos processos médicos são obstétricos. Nossa. Entendeu? É isso, a gente tem que lidar com isso. Eu tenho que lidar com entregar 100% de resultado. Eu não posso, isso não existe. Ô, Entendeu? Mariana, Não existe profissão Não nenhuma, na existe profissão verdade. nenhuma. Então, assim, Bom, todo bebê vai nascer bem comigo? Toda mulher vai sair sem complicação? Entendeu? Só que acontece que, assim, muitas vezes a complicação é uma paralisia cerebral. E aí? Essa mãe vai viver com essa criança com paralisia cerebral pro resto da vida e ela precisa de ter uma pessoa que foi a culpada por causa disso. ela precisa achar uma Ela explicação. precisa achar uma explicação, entendeu? Verdade. Eu entendo isso perfeitamente, tento me proteger da forma que eu posso contra isso, entendeu? É o que eu tô falando pra vocês. Hoje eu alcancei uma maturidade profissional que, quando eu vou falar de parto com minha paciente, qualquer via que seja, eu uso a palavra óbito fetal e morte materna. Porque eu tenho que falar pra ela que isso existe. Se eu ficar sorrindo pra ela e falar assim, não, é ótimo, cara, você é saudável, não vai dar nada não, vai ficar tudo bem, eu tô agindo contra mim. Sim. Ô, Mariana, só para voltar naquele assunto, porque eu queria explicar para as pessoas também que eu era uma pessoa assim que eu não cogitava parto normal e eu falava assim, a tecnologia, né, a medicina evoluiu, a cesárea existe para isso, pra você não ficar sofrendo lá e tal. E não foi nem a Mariana, porque quando eu fui na Mariana, já fui porque eu sabia que ela tinha essa coisa humanizada. Mas isso Mas você tem 2 filhos. eu tive 2 filhos, foi há mais de 5 anos, 6 anos, né? E o que E esse foi no aconteceu? primeiro ou No primeiro, nos Ah, 2. entendi. E o que aconteceu? Antes de eu ficar, quando eu fiquei grávida, a minha prima que tinha tido parto normal, até a Aline era doula dela, falou pra mim assim, ela só falou assim pra mim, Natália, só olha as estatísticas dos países mais desenvolvidos, números de parto normal e cesárea. Quando ela falou isso que eu fui olhar, eu falei, calma, peraí, deixa eu pensar direito sobre essa coisa. Comprei aquele livro da Unesp, né? Parto normal ou cesárea, que não tem muito viés naquele livro, né? É mais explicativo. Marquei com a Tássia, ainda não te conhecia. E aí falei, bom, deixa eu ver qual é dessa médica. E fui e tive o parto normal e quantas pessoas eu já passei o meu depoimento e que tiveram ou tentaram porque viram uma possibilidade, não tinham pensado nisso. Então, assim, só para falar que eu defendo demais, eu tive 2 experiências maravilhosas, Sim. entendeu? A recuperação é maravilhosa, você tá ali perto do seu filho, não tem coisa. O que eu acho só é que a gente tampa um problema que seria a formação dos médicos, Sim. exigir dos médicos essa assistência humanizada,
para jogar isso no lombo de quem não tá nem discutindo isso, que é a população que usa o SUS. Pô, Sim. eu sei porque eu tenho uma amiga, é uma grande amiga, que fica me zoando e fala que eu tenho parto normal. Ela fala, ah, isso aí é parto normal. E ela fala assim, eu marco agendas minhas cesáreas, eu não suporto sentir dor. E assim, eu vejo um poder nela de falar isso, assim, eu posso Então, pagar e eu posso decidir. Porque se a gente parte do princípio que a mulher não tem autonomia para decidir porque ela não teve orientação correta, e se isso valer para tudo, então Então, votar na também é um verdade, não, problema. mas olha só, vamos lá. É um problema enorme, É um problema enorme, enorme, tá? Porque essa própria fala delas, assim, eu não suporto sentir dor, não sei o quê, isso vem enviesado de uma criação onde diz que parir é sofrer. Entendeu? Sofrer é É diferente. sofrer. Sofrer é É. diferente de sentir dor. É o que eu É. tô te falando. Você não lembra da dor. Você lembra da dor da quina da Aham. mesinha, mas você não lembra da dor do Uhum. parto. Então, isso que ela fala já é uma coisa que tá enraizada nela de que para parir você tem que sofrer. E isso vem de uma assistência muito ruim, Uhum. tá? Que ainda acontece, Que ainda né? acontece, ainda acontece. E aí eu não tô tirando meu da reta, não, tá, gente? Porque assim. Possivelmente, se você. Alguém aqui, ó, pode comentar aí no podcast, fala assim: detestei essa médica, ela não fez o que eu esperava dela. Porque aí vem a questão pessoal do que a gente Aham. espera do médico, né? Essa questão de humanizado é muito engraçado, porque todo mundo acha que humanizado é bicho grilo. E o tanto de gente que chega em mim, porque eu sou uma pessoa prática, eu falo na cara, É. entendeu? Objetiva. Às vezes, assim, eu tô com um paciente pra parir, a paciente chega lá no consultório, eu falo assim: ó, hoje você não pode conversar, não. Entra aí que eu vou te olhar rapidinho, da próxima consulta a gente conversa, não sei o quê. Uhum. Muita gente aceita isso super bem, outras pessoas não voltam, porque falam assim, nossa, no dia da minha consulta ela entrou e falou que tinha que ser rápido, e ela foi Não grossa, fez ela um foi. carinho na Ela não me fez barriga. um carinho. Nesse dia eu estava angustiada e ela não me perguntou se eu estava angustiada. E aí eu não tô falando que eu tô certa, que eu tô errada, eu tô falando que eu sou assim, tá? Posso mudar, não tem. É, Então, assim, perdi o que eu tava falando. Aí a gente fala Não, muito. Que acha que que é no, bicho grilo. Não, mas eu não, comecei a falar isso por que causa da assistência, tá? Isso. isso é É porque o uma série parâmetro de é ruim. Então, é erros. uma série de coisas, assim, a gente tem muita gente mal preparada, a gente falou da epísio, tá? Que é o corte. Isso não deve ser feito mais. Mas tem gente que só sabe assistir fazendo epísio. E aí é o que eu converso sempre muito no consultório. Eu falo com o paciente assim, cara, se o médico tá lá na sua frente, ele fala com você assim, eu só sei conduzir esse parto com uma epísio, e ele não vai te falar com essa humildade, ele vai te falar, se eu não fizer uma epísio, seu bebê vai morrer, tá? Uhum. Ele vai jogar pra mãe a culpa. Ele não Uhum. vai jogar nele, ele vai jogar pra mãe. Cara, deixa fazer epísio. Porque assim, o que você Lógico, vai fazer ali naquela lógico. hora? Você vai brigar por um sistema de formação, de Vai não sei o quê, né? trocar de médico ali na hora, tô indo pra outro. Entendeu? Tá nascendo, tá nascendo. E o cara tá falando comigo que o meu neném vai morrer se ele não fizer uma epísio. Isso é uma assistência ruim dele, mas assim, eu vou deixar meu bebê morrer se ele não fizer epísio? Então, deixa ele fazer epísio. Então, assim, existe problema na formação médica, existe problema Nos na protocolos, né? boa vontade médica, tá? Uhum. Porque é isso, assim, assistir parto é ter paciência, Uhum. entendeu? E Na é isso, educação em assim, saúde. criança nasce no final de semana, nasce no ano novo, nasce no Natal, nasce no Madrugada. dia do seu aniversário. Existe problema no fato da gente não ser sincero com o paciente, dizer isso tá fora do meu alcance, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Olha Uhum. só, Natália, você vai fazer seu pré-natal comigo, mas eu não te prometo estar no seu parto. Uhum. Você não pode contar com isso. Entendeu? As pessoas têm medo de perder o paciente quando elas falam isso. Uhum. Então não fala isso. E aí você vai se deparar com uma pessoa que vai olhar e falar assim: mas eu tenho que viajar sexta-feira. Eu vou falar com a Natália na quinta, que de quinta o bebê dela não pode passar. Porque aí eu faço a Nossa. cesárea na sexta, na quinta eu passo visita, e aí ela não vai nem saber que eu viajei. Entendeu? Então é uma série de coisas, é uma série de Aí coisas. falta muito educação em saúde pro Educação em usuário saúde. também. E aí vem a questão da paciente não receber informação. Ela não recebe informação de qualidade, por quê? Ela não recebe informação de qualidade porque muitas vezes ela não tem um pré-natal, ela nem tem o pré-natal. Quando ela tem o pré-natal, muitas vezes o pré-natal não é de qualidade. Porque o cara não tem tempo de sentar com ela e explicar. Tem quanto tempo que nós estamos falando disso aqui? Como é que eu explico isso em 15 minutos de consulta? Que eu Uhum. tenho que fazer outras coisas, eu tenho que fazer exame físico, eu tenho que pedir exame, eu tenho que. Então você tem esse problema da consulta. Você tem o problema da pessoa das pessoas que vivem o eu sempre fiz assim e deu certo. Uhum. Porque a obstetrícia, eu tô com 40 anos, né?
eu fui cesárea porque não podia ser parto normal de jeito nenhum. Uhum. Em 40 anos, a gente já mudou esse cenário muita coisa. Então, por que eu não podia ser parto normal de jeito nenhum? Porque minha mãe tinha 2 cesáreas. E hoje a gente sabe que não é assim. Existe forma da gente assistir isso, forma segura de assistir. A gente não tá colocando a mulher com um revólver na cabeça e vamos ver se o tiro, fazendo uma roleta russa com Circular ela. de cordão. Exatamente. Então, assim, 40 anos é muito pouco tempo dentro da ciência. Uhum. É muito pouco tempo para uma. Entendeu? 40 anos, eu tenho gente que formou e que tá na ativa. Bem Aham. fisicamente, bem intelectualmente, mas que Fazendo eu sempre besteira. fiz assim. E aí ensina. Entendeu? E aí a gente passa por essas pessoas e são pessoas queridíssimas que você fala assim, cara, eu tive um professor que eu amo. Mas o cara te ensinou aquilo, e aí eu que tenho 40 anos, que tinha que estar aprendendo o mais novo, mas eu falo assim, nossa, mas as pacientes gostam tanto do fulano e acham a fulana tão grossa que eu acho que eu tenho que fazer igual o fulano faz. E aí isso vai virando uma bola de neve. E aí realmente é um problema, entendeu? A sua amiga que é muito empoderada, ela não tem toda a informação que ela devia ter. A paciente do SUS não tem toda a informação que ela devia ter. Vem um outro problema, que é a paciente que acha que ela tem que lutar contra tudo e contra todos. Essa é uma paciente problema pra gente, porque quando você vira para uma paciente dessa e fala assim, eu tenho que te levar para uma cesárea, nós não estamos mais numa situação tranquilizadora, ela bate de frente com você o tempo todo, ela questiona o tempo todo o que você tá fazendo, ela volta no consultório assim, mas eu precisava mesmo ter ido para uma cesárea, mas meu bebê nasceu bem, meu bebê nasceu com a nota 9. Aí, aqui eu posso falar, né? O médico tá ali pro seu bebê nascer com nota 9, não é pro seu bebê nascer com nota 2. Mas vai acontecer de eu estar ali, de eu estar fazendo tudo certo, seu bebê nascer com nota 2 também. Então, assim, é um problema enorme, é um problema que eu sinceramente não vejo solução. Eu preciso Tá. fazer um resgate aqui rápido, que essa situação do meu filho mais novo, ela foi maravilhosa do início ao fim. Isso que você disse, de ter um pré-natal, uma estrutura, um acompanhamento certo, com todas as informações, tudo isso aconteceu, foi um negócio maravilhoso. Inclusive depois também, né? Até hoje minha menina recebe acompanhamento, tal, uma médica que eu não consigo falar o nome dela de jeito nenhum, mas lá no... E tudo isso aconteceu pelo SUS. Uhum. Então, assim, a gente pode imaginar que existem Lá situações estadual? excepcionais, Sim, né? lá é estadual. Situações excepcionais no SUS, porque as Sim, pessoas sim. normalmente vão dizer, não, porque o SUS dá isso, aquilo, aquilo outro. Mas foi Cara, Juiz incrível. de Fora, nós estamos numa cidade privilegiada em relação a isso, porque a gente tem 4 hospitais escola, Uhum. tá? A gente tem 3 faculdades de medicina, a gente tem 4 centros de residência. Então, assim, a tendência da gente encontrar bons funcionamentos aqui existe, Uhum. tá? Principalmente quando a gente sai da atenção básica. Uhum. Que aí vem o problema. Porque a maioria da população está assistida na atenção básica. Tá? Eu não sei como é que foi para você, mas provavelmente vocês chegaram no pré-natal, ou no próprio João Penido, ou no HU, que são instituições de ensino. Entendeu? Não, é o caso nosso. O João Penido, o pessoal vai pra lá para é tipo HU, só que estadual. Eles têm residência, né, de ginecologia e Ah, obstetrícia. tá. Então, acaba que, assim, onde a população de baixo risco tem que estar é na atenção básica, mas muita gente sai da atenção básica porque ali a gente precisa ensinar. Então, dentro da UFJF, por exemplo, eu tenho o pré-natal de baixo risco obstétrico, onde eu treino os médicos residentes para baixo risco obstétrico. E aí, é um lugar onde tem pesquisa, onde tem... Então, assim, Uhum. a paciente não deixa de ter um exame, a paciente não deixa... Temos os buracos, tá? Por exemplo, ultrassom é um negócio que muita gente fica sem ter os ultrassons que precisam, Uhum. tá? Quer ver uma outra coisa? Que a gente consegue diagnosticar, a gente consegue orientar, a gente consegue acompanhar com ultrassom, mas a gente não consegue que a paciente faça um bom controle. Diabetes gestacional. Por que a gente não consegue? Porque aí o SUS precisa dar para ela o aparelhinho de medir glicose em casa. Não consegue. Nossa, Entendeu? tão Então a gente perigoso. faz o diagnóstico, a gente orienta a paciente, ela às vezes passa por nutricionista dentro desses hospitais, mas eu preciso do controle para saber se o que eu tô orientando ela tá dando certo. Ela não consegue o aparelhinho. Entendeu? Agora, para a gente entrar aqui, a Mariana dá uns exemplos pra gente sobre violência obstétrica, igual você nem sabia, né, que é considerado hoje, né, a episiotomia sem necessidade, porque você conta isso também, tá? Daqueles casos, assim, que às vezes é o que vai salvar. Não? Não tem isso, não? Não. Se na hora, não, achei que tinha Não. isso. Precisa nascer de qualquer jeito. A gente passa um fórceps. Ah, tá. Esse foi o Entendeu? fórceps que não usa. Isso, que E usa aí, pouco. se precisar, Exatamente. confundi. O fórceps tem Mas que usar. olha só,
você teve essa experiência maravilhosa lá, João Penido, né? Uhum. E que é uma referência, eu sei de vários casos maravilhosos de mulheres. E eu tive meu parto da Alice, há 5 anos com a Mariana, foi assim, dos sonhos, no sentido de aquela coisa maravilhosa, ela nasceu ali, nem analgesia eu tomei, foi um negócio super controlado. A Renata, que estava antes de você chegar, foi maravilhosa comigo também. Teve aquele rolê de banho e uma bola de pilates? Teve isso tudo. E eu foi na banqueta, Baqueta, sentada. segurando Meus o amigos ficam pano. loucas. Eu sentada, agachada na banqueta. Luz Fiz azul. cocô no meio Luz do azul. passeio. Aí falei com a Mariana assim: que cheiro de cocô, Mariana. Ela, isso é cheiro de parto. Eu nunca vou me esquecer você falando isso. E foi tudo maravilhoso ali. A Alice nasceu, ela deu o tempo que eu precisava. Acalmei, sentei na cama, tudo escuro, todo mundo na mesma vibe. O segundo que você não estava, que você estava, né? Tinha 5 semanas, tinha acabado de descobrir, estava com hematoma. E aí fui atendida pessimamente, até falei com você sobre isso. Não, o oposto da Mariana, sabe? Então, assim, ir num hospital particular. Num hospital particular, e foi assim, tudo na correria, a técnica de enfermagem reclamando que estava tudo apagado, que não conseguia trabalhar daquele jeito, a mulher mandando eu abrir a perna porque tinha que dar anestesia, porque o Pedro foi muito rápido. O Pedro, eu cheguei 5 minutos dentro do quarto, ele nasceu, então não sei, foi muito diferente da Alice. Sim. A Alice foi tudo calmo, tudo controlado, e do Pedro foi uma adrenalina. Então minha perna ficava assim, eu não conseguia, a mulher. A residente, ela é uma residente, ela queria, porque queria que eu ficasse parada. Isso jamais teria acontecido com a Mariana. Jamais teria acontecido com as pessoas que a Mariana, que trabalham na equipe da Mariana mesmo, né? As que estão com você também. Depois você fala um pouco disso que tem hoje também. Então, hoje eu vejo assim, e isso é uma coisa que, graças a Deus, eu posso ter, né? Se eu pudesse escolher, seria ela. Seria ela, ou a equipe dela, a Carol e a Samira, né? Não, Não. na verdade, agora a equipe tá grandinha. Tá? Nós somos 7. Carol, Raquel, Renata. Ótima, ótima. Carol, Raquel, Renata, eu, Laura, Não Rosa. conheço. Outra Carol Spinelli, que você não conhece também. Ai, gente, vou passar Samira, vergonha. não? Não, a Samira tá com uma Maíra. outra equipe. É Maíra. Maíra. Eu falei Samira, porque era Carol, você e Maíra, né? É. Tá, então aumentou. Agora a Samira tá numa outra equipe também, que trabalha mais ou menos parecido com a gente. Então assim, eu teria essa opção, não pelo particular, teria que pagar, né, essa opção, e teria, porque assim, eu vejo uma diferença, e foi no particular, e você contando essa história, entendeu? Então eu fico sempre assim, realmente essa cultura, mesmo no particular, ela Sim. ainda não está, né? E duas amigas minhas que tiveram em outro hospital particular aqui em Juiz de Fora recentemente, eu estava super receosa em relação a elas, que eu falei assim, não, porque lá onde eu tive, que tem coisa... E elas tiveram uma assistência ótima também, eu fiquei feliz, né? De em outro hospital também tá... Assim, melhorou muito, tá? E uma das coisas que melhorou, aí vem a questão da internet. É bom também, não é só ruim. Por quê? Porque a paciente sabe procurar, e aí ela sabe, por exemplo, chegar pra gente e falar assim, não aceito uma episiotomia, entendeu? Eu atendi uma paciente numa ocasião que ela chegou com um checklist pra mim, ela tinha 17 perguntas e ela foi, tipo assim, ela foi marcando lá se eu gabaritei, não gabaritei não, errei uma. Ai, meu Deus, que perigo. Mas isso existe, né? Então a paciente ela vem com a informação e isso tá obrigando a assistência a mudar, tá? E aí eu acho que uma outra coisa, por exemplo, eu ponho minha cara na internet, tá? Eu não acho que a qualidade de um médico deva ser tirada aí por quanto que ele fala na internet, quanto que ele aparece, mas eu ponho minha cara na internet sim, eu exponho o meu trabalho na internet, porque eu acho o seguinte, a paciente, por exemplo, que não quer nem conversar, nem escutar nada sobre parto normal, ela nem vai em mim. Entendeu? Eu tenho pouquíssimo dessas pacientes que falam assim, eu não quero parto normal de jeito nenhum. De vez em quando chega pra mim, algumas chegam até assim, eu gostei tanto de você, mas eu não posso ter o parto com você porque você não faz cesárea, né? Eu falo, não, eu faço. Aí a gente conversa, a gente explica, a gente chega ali num consenso. Algumas começam a pensar em parto, não é que elas vão ter parto, mas elas pensam e elas pelo menos dão uma chance de o bebê dar um sinal, ou não marcar com 39 semanas exatas, chegar nas 40 semanas, entendeu? Porque é isso, assim, então
a assistência, né? Uma assistência vai modificando outras. É o que eu falei pra vocês, quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, não tinha parto normal em hospital particular. Era só se estivesse nascendo. E hoje, 26, 30% é pouco? Não é não. Não é não. Nossa, é um avanço. Entendeu? É muito, porque assim, vou te falar que dos 70% de cesárea, talvez a gente tenha aí uma parcela que mais da metade, pelo menos, chegue em trabalho de parto, pelo menos espere uma bolsa Se a romper. gente tá contando só o final, né? E isso, porque a gente fala muito da mãe, né? Ah, como é que é o parto normal pra mãe? Mas assim, deixar o bebê nascer na hora dele, as pessoas não. É muito difícil a gente vislumbrar aquela criança com 30 anos, mas eu deixar o bebê chegar na hora dele, eu tô diminuindo o risco dele ter alergia alimentar, dele ser asmático, dele ser obeso, dele ser cardiopata, dele ter dislipidemia, né? Colesterol alto, triglicérides alto, porque eu deixei esse bebê entrar em trabalho de parto. Eu ia te Entendeu? perguntar isso, assim, como que a gente verifica? Porque você disse que existem mais estudos, né? Eu imagino que isso também deve mudar um pouco o cenário, vai se aproximando de um consenso científico, né? Uhum. Então vai alterando a própria formação do médico. Mas existe estudo, assim, que diz claramente o que que acontece no pós, como que a criança ela fica diferente no caso de um parto humanizado? Que diferenças seriam essas? Se isso aparece depois também? No parto humanizado ou você tá falando no parto normal, vaginal? Não, 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 não. Se o parto humanizado ele vai trazer algum Ah, tipo tá. de Então, ou consequência cesárea ou também. Sim, normal. né? Porque principalmente essas que eu acabei de falar, a gente pegando. Porque assim, qual é o princípio da humanização? O princípio da humanização é a gente trabalhar com evidência científica, equipe multidisciplinar e autonomia materna, tá? Uhum, Então, quando eu trabalho com evidência científica, a cesárea agendadíssima já começa a perder o seu papel, tá? uhum. Se ela for agendada, ela vai ser agendada depois de 39 semanas. Ela não vai ser mais agendada por conveniência total. Entendeu? Lógico que se a gente vai agendar, vai haver alguma conveniência, mas não aquela conveniência de, eu quero que nasça no dia do aniversário do pai dele, Uhum. quero que nasça no dia do aniversário do meu pai. Quero que Então, nasça de tal signo. exatamente. Acontece, tá? Quero que nasça Eu tô 7 de ligado. setembro. Os Eu tenho geminianos, certeza. O Pedro era 7 de coitadinhos. setembro. Os geminianos, coitadinhos, as pessoas não gostam. Então, em junho aparece muito, não pode ser tal dia pra não ser gêmeos? Gente, Aparece. pelo amor de Deus. Maluquice. É. Ah, não. Então, é isso, né? Basicamente, a gente tem essas questões. Aí, assim, existem outras. A gente não consegue ter contato com tudo, tá? Então, mas, por exemplo, o pessoal da escola Waldorf fala, eles têm uns rituais diferentes, né? E parece que Sim. com 7 anos as crianças passam num portal, que é quando elas Sim. começam a mudar e tal. Eu já ouvi muito relato disso, de criança que chega lá na hora e fala assim, não vou passar, não vou passar, vou passar, não vou passar, e que aí quando vai ver, tipo, foi uma criança que teve um parto ou violento, ou uma cesariana agendada. Que loucura, hein? Já li sobre isso, assim, pontualmente, entendeu? Uhum. Então a gente tem muitas, muitas coisas aí que fazem diferença para. E o próprio vínculo materno, né? Eu acho que é diferente. O estabelecer o aleitamento materno, e daí a gente tem uma série de vantagens em cima da imunidade, da própria obesidade, tá? Porque, bebê até os 6 meses só toma leite, então você vai dar fórmula, tá? A fórmula é balanceada. Não, a fórmula não é tão balanceada assim. E outra, tá? Você tá lá dando 90 ml de fórmula pro seu bebê porque o pediatra mandou. A hora que você olha e fala assim, coitadinho, mas eu acho que ele tá com um pouco mais fome. Aí você dá mais 30. Aí ele começa a tomar 120 enquanto ele tinha que estar tomando 90. Aí na hora que você chega, que ele estabeleceu ali no 120, daí a pouquinho você dá 140, porque coitadinho, ele é muito guloso, o menino mama muito. E aí você tá lá com 4 meses com o bebê obeso tomando só leite. Entendeu? Leite materno não tem isso. E aí, é isso, assim, a obesidade na infância a gente sabe que é um desastre para o resto da vida, né? Em questão de saúde mesmo. Nossa. Ô, Mariana, agora conta a história lá que você fez, você participou até de um Profissão Repórter na Rede Globo. Conta pra gente essa história, a sua história. Então, na Como mãe verdade, agora, né? A minha história como mãe é o seguinte, eu sempre quis ter filho, e muito, mas muito antes de achar que eu queria medicina, que eu queria obstetrícia, que eu queria qualquer coisa, eu brincava e falava que se eu não tivesse marido, eu ia ter um filho, que eu ia comprar um esperma, entendeu? Assim que eu intitulava o processo.
E aí, quando foi em 2020, que entrou a pandemia, eu fiz 35 anos em 2019. E aí era isso, tava só trabalhando muito, não tinha nenhum parceiro, nada. Falei assim, cara, eu vou congelar meus óvulos. E quando eu tava tudo pronto para congelar os óvulos, entrou aquela questão de isolamento, nenhum procedimento podia ser feito por escolha, eram só os procedimentos de emergência, basicamente os procedimentos de congelamento de óvulos de mulheres oncológicas, e isso ficou um ano. Né? Aí foi no ano de 2021 que liberaram de novo os procedimentos eletivos. E aí eu já tava com 36, vou coletar meus óvulos. Aí eu falei, aí eu tava naquilo, né? Estamos tudo isolado, não pode sair, não pode tirar máscara, não pode. Eu acho que todo mundo deu uma pirada com a pandemia, né? No meu caso, a normal. pirada foi a seguinte: agora nós vamos viver para sempre isolado, vamos viver para sempre virtual, a gente não vai mais encontrar ninguém, então vou fazer o que eu tinha falado, eu vou comprar um esperma. E ao invés de congelar óvulo, eu vou congelar embrião. Porque aí vem a questão do conhecimento técnico, né? Congelar óvulo não é certeza de que você vai conseguir embrião, não é certeza que você vai conseguir engravidar. Então, se eu congelar 10 óvulos, pode ser que dali eu consiga um embrião, 2 embriões. Então, como eu já tava com 36, tava me achando muito velha, falei assim, eu vou congelar embrião, então. Aí fui lá, escolhi o sêmen, entrei no banco de sêmen, escolhi o sêmen. Na primeira tentativa que eu fiz de coleta de óvulo, eu não consegui nenhum óvulo. E aí, fomos estudar o que está acontecendo e tal, faz exame, não tinha nada. Fui ler, chance de recorrência disso, 30%. Chance de dar certo, 70% eu consegui óvulo na próxima coleta. Então, vamos para a próxima coleta. Chegou na segunda coleta, eu consegui nenhum óvulo. Aí eu falei assim, cara, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou infértil, não sabia. Aí fiz mais um monte de exame, nada dava. Só que aí, a partir desse momento, eu decidi assim, a hora que eu tiver embrião, eu vou transferir e vou engravidar. Não vou ficar esperando, porque tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa errada com o meu corpo, alguma coisa errada com os astros, sei lá. Explica Então, pra eu gente como é vou... que é esse procedimento. Dói? De que? De coleta de óvulo? É. Não, a gente faz sob anestesia, né? No hospital? As clínicas de reprodução tem Tá. uma sala de centro cirúrgico e tal. A gente toma muito hormônio, né? Então, Então, tem que tomar, né? eu não tive nada, eu não passei mal, eu não tive alteração de humor, eu não. Tá? Mas muita gente tem isso, alteração de humor, sente dor, assim, dor abdominal, porque fica, né, mais tenso, mais Inchado. dolorido, mais inchado. É, São aquelas injeções? são aquelas Ah, tá, injeções. que a Clara até postou, né? E aí, assim, resumindo, porque a história é grande, mas resumindo, eu ao todo fiz 11 coletas de óvulos. Mas dói essa coleta na hora? Não, Na hora né? não, porque você tá anestesiado. Ah, Entendeu? tá. Você tá dormindo, igual a endoscopia, você tá dormindo. Aí tá. você acorda e toma um anti-inflamatório uns 2 dias e. O processo de fertilização ele tem etapas. Então, uma etapa é a coleta de óvulo, a outra etapa é no laboratório, que é você colocar o espermatozoide junto com o óvulo para formar um embrião. E existe a outra etapa que depois de um embrião pronto você faz a transferência. Eu fiz 11 coletas de óvulos, eu fiz 5 fertilizações, que é a etapa do laboratório, e eu fiz 4 transferências. Aí na quarta transferência eu engravidei. E aí é isso. Agora temos Matias aí. Tá aí uma história que a gente não escuta todo dia. Somente meu. Assim, eu não vou escutar isso numa fila, eu não vou escutar esse tipo de história. Falar assim, não, eu entrei no banco de sêmen, não sei o quê, vou congelar embrião. É a primeira vez que eu escuto essa frase saindo da boca de Uma pessoa alguém. perto de você. Vou congelar embrião, assim, eu nunca escutei isso ao vivo, não. É a primeira vez que eu tô escutando, é uma história diferente. Mas isso é muito porque você tem o conhecimento todo da área, né? Assim, não tem gente por aí fazendo isso. Muito. Assim, não com esses detalhes todos e sabendo que então eu vou para a próxima etapa, eu vou congelar embrião, porque mas a gente já tem hoje Não, tem a várias maternidade pessoas independente próximas de como mim. É mais disseminado esse tipo é mais de coisa. disseminado, vem Entendi. sendo mais Mas disseminado. isso também é para caso de mulheres inférteis? A fertilização, sim, você faz para mulher infértil. Ai, Mariana, sou leiga, peraí. Tem inseminação. É porque assim, vai, infertilidade é quem tentou engravidar e não conseguiu, tá? Tá. Então eu jamais vou ser tida como infértil tá. porque eu não tentei engravidar Uhum, antes por meios uhum, naturais, uhum. tá? Inseminação é você pegar o espermatozoide e injetar ele no organismo da mulher e deixar com que a coisa aconteça de forma natural. Fertilização é você levar isso para o laboratório. Então você pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta no Por que laboratório. você não fez inseminação? Porque a fertilização ela tem mais chance de dar certo, Ah, tá. tá?
E aí existem algumas coisas que a gente leva em consideração, uma delas é a Perfil. idade materna, Tá. tá? Então, para mulheres muito jovens, a inseminação é uma possibilidade, mas para Uhum. mulheres acima dos 35 anos, estatisticamente a chance disso dar certo já não é tão grande. Mas nesse meio do caminho que eu te falei que a história é grande, nesse meio do caminho eu fiz uma inseminação. Sobrou um restinho de sêmen lá, eu falei assim, então eu vou pegar esse restinho antes de fazer qualquer outra engraçado. coisa, eu vou colocar e vamos ver, vai que é isso que eu tô precisando. E não foi. Oh, meu Deus. Aqui, mas então agora você tem um filho, Matias. Tenho um filho, E aí, como é Matias. que tá sendo? Porque você disse que, assim, rolou toda uma dificuldade, né? Pandemia, parceiro, tal, você só trabalhando. Pelo que você conta, você ainda trabalha muito. Como Bastante. é que você tá conciliando isso? Agora eu deixei de ser tão workaholic igual eu era. E agora eu trabalho. Nesse ano eu tô trabalhando só à noite, só à tarde, desculpa. Matias vai fazer um ano agora, dia 12 de abril. Nossa, então é um Nossa, momento que mano. exige tudo. É, Então, assim, eu tô amamentando ainda, tô. Então, nesse momento eu tô bem meio a meio. Mas, assim, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, né? Tem uma família maravilhosa. Eu tenho, assim, eu moro com a minha mãe e com meu pai ainda. Eles são vivos, ativos, e meu irmão mais velho mora no anexo. Então, assim, por exemplo, essa semana minha mãe tá viajando, minha irmã que me ajuda, não mora lá em casa, mas me ajuda muito, tá viajando. Eu, além de estar cuidando do Matias, tô cuidando da filha dela e da minha outra sobrinha que mora comigo, mas com auxílio do meu pai e do meu irmão, entendeu? Assim, existem as limitações masculinas, né? Então, tipo assim, um cocô não é uma coisa tão tranquila para um Não homem, é. né? Um cocô com casca de uva não é um negócio que rola assim facilmente para Eu um homem acho que que às vezes não pro é. pai até mais. Agora o Mas tio pro tio, o né? avô é É, complicado. mas assim, mas rola, mas se precisar Aham. trocar, troca. E aí a gente tenta organizar assim. Então, vocês vão ficar sozinhos com ele 2 horas no momento que tiver de banho tomado, mamado, não sei o que, é Aham. só Só tem uma olhar. é mamadeira aqui, só se não deixar chorar. ele se matar e Exatamente, acabou. exatamente. Mas funciona bem, assim. Eu sei, assim, que eu brinco, falo que eu nem gosto de contar muito como é a minha maternidade, porque eu sei que eu sou extremamente privilegiada, entendeu? É, Pela minha rede de apoio. Não, e não só, né, pelo seu conhecimento, né, você Ah, Sim, sim. experiência, que mas isso provavelmente traz toda a diferença também no final do dia. Traz, né? Isso me trouxe uma tranquilidade para a maternidade, o fato de eu trabalhar com isso, né? Apesar de eu não ser pediatra, chega muitas coisas para uhum. mim. Ah, o mamar que não aconteceu, o peso que não foi o suficiente naquele mês, não sei o quê. Então, isso para mim foi muito. Eu brinco, eu falo assim, cara, eu trabalho desde os 40 dias de vida do Matias, eu tenho uma babá eletrônica que tá guardada na caixa, e eu nunca liguei para casa para perguntar para minha mãe assim, tá tudo bem? Entendeu? Eu tenho a tranquilidade de deixar ela e falar, Isso é se precisar, me maravilhoso. liga. Uhum, Entendeu? uhum. Então eu tenho essa confiança na minha mãe, né? De saber que assim, ela não vai passar aperto com ele, ela vai me ligar e eu vou sair de onde eu estiver a hora que for, se precisar. Mas assim, sem eu tolir ela também, porque é isso, né? Eu preciso dela. Assim como numa família tradicional, você tem ali um pai e uma mãe. E o pai tem que fazer o papel dele, a partir do momento que eu escolhi que o Matias seria uma produção independente, que a minha mãe seria minha parceira, minha grande parceira nisso, eu tenho que Teve confiar essa nela. conversa em casa antes? Ah, mais ou menos. Não, Que não com o teu assim. marido você conversa em Isso, não casa. foi. Não foi assim, sentei e falei assim, agora eu vou ter um filho e vou. Ai, mas Mas sua foi família tem isso, cara de assim, ser entendeu? acolhedora demais, né? Isso, assim, tá ali no final de semana tomando uma cerveja, gente, vou ter um filho só meu. Eu brincava muito com eles, falei assim, você vai amar meu filho sem pai? Aí eu falei, não, vou amar seu filho sem pai. Então, beleza, então vou seguir no projeto do meu filho sem pai, porque ele vai ser amado. Você vai me ajudar no meu filho sem pai? Não sei o quê. Nunca E, rolou, então, assim, uma discussão sobre isso, é independente mesmo. Nunca rolou uma discussão sobre isso, sobre estrutura familiar, tal, não sei o quê. não, Ninguém nunca não, colocou isso na não. mesa. E, Interessante. e, e acho que, assim, a forma como eu me coloco para as pessoas também não dá muita abertura de ninguém vir me perguntar, não, entendeu? Então, eu recebo essa pergunta assim: ah, você recebe crítica? Direta, não. Assim, aproveitar aqui um ambiente público para dizer, assim, se quiser me criticar, não vem, porque eu não tô afim, entendeu? Se quiser construir alguma coisa comigo, saber da minha, né, perguntar para, sei lá, para poder ajudar alguém ou para poder tomar o caminho, beleza. Mas vir falar para mim, eu não acho que o que você fez foi certo. O Ah, mas não tem nem problema é como seu. fazer uma crítica É. dessa também, né? Ô, Mariana, Mas tem. crítica de todo Tem. jeito. Alguém Não, sempre, não, nenhuma sempre. crítica Você não dessa acha seria que é fundamentada. egoísmo ter um filho sem pai? Entendeu? Como assim? Mas você já escutou essa pergunta?
Ou já viu isso por Direta aí? não, mas eu já vi isso por aí. Entendi. Direta não, assim, mas sabe assim, eu perguntei, mas ninguém nunca te perguntou se é egoísmo ter um filho sem pai? Assim, eu queria te perguntar, mas eu não vou te perguntar, eu vou. Mas, gente, assim, é até uma coisa muito estranha, porque isso é uma coisa comum no Brasil, Cara, eu acho que assim, mesmo que o pai, o pai abandonar o filho, ele é um negócio que é ok, mas tão no comum. mundo de hoje, se a gente for parar pra pensar no mundo de hoje, é um egoísmo pensar em ter filho, entendeu? Como que Exatamente. você teve um filho no meio da Não, pandemia? eu tive É. 3. Entendeu? Num Eu mundo tive. onde a Não, gente não. já não consegue mais controlar os vírus, como é que você escolheu ter um filho? Cara, é isso. Não cabe essa pergunta Ô, pra mim. Mariana, Eu concordo. explica uma coisa aqui. Na hora que você escolhe alguma. Porque assim, o Matias é a sua cara. Cara, Só que ele é meio clarinho, né? Você então, escolhe alguma coisa? escolhe, a gente escolhe. Eu falo que o banco de sêmen é a igual carinha dele. caderno de Eu vi. pergunta. Viu? Lindo, né? É igual caderno de pergunta, o banco de sêmen. Aparece lá assim, cor do olho, nariz, cabelo, Entendi. hobby, cor favorita, tem essas coisas. Que isso, é tipo The Sims. Isso. Não tem jeito Monte seu do homem personagem. achar, não, né? Não tem. Possível, né? Existem alguns bancos internacionais onde existe, sim, na legislação daqueles países, esse homem deixar aberto para que o filho procure ele depois e tal. Mas e isso foi uma escolha que eu fiz, escolher um banco nacional exatamente por toda o anonimato que tem, Uhum. entendeu? E aí você escolhe isso. Mas assim, eu escolhi uma pessoa de cabelo castanho escuro, ondulado, olho preto, pele branca que O escurece ao avô sol. dele era louro. Pele branca que escurece ao sol. É assim que estava descrita a pele Ah. dele. Como que eu comecei a minha escolha? O meu sangue é O negativo. Ah. Então eu fiz assim, eu falei, vou escolher um sangue O negativo. Quando eu coloquei lá O negativo, tinha tipo 6 só 6 sêmens. Um era louro do olho azul, não era uma possibilidade pra mim, porque não por nada, mas assim, acho que não precisa ser tão diferente, né? Uhum. Tinha um outro, tipo japonês, assim, oriental, também falei não. Aí. Nada E contra aí, japonês, né? mas é isso, assim, tipo, pra que eu vou ter um filho japonês? Entendeu? Essa lógico. criança já vai ter que explicar que ele não tem pai, Aham. que é japonês, aí não precisa, né? Aí, Aqui não tem problema, não. É todo mundo gente boa. mas né, aí sobrou 4. E aí você tem que dar três possibilidades, porque existe uma questão do raio de doação. Não pode ter, acho que 300 quilômetros, dentro do raio de 300 quilômetros, você não pode ter o doador Ai, que para bom. o mesmo doador. E aí eu recebi, tipo, lá, 3 nãos, então eu tinha que escolher outra. Aí eu fui para qualquer sangue negativo. E aí, dentre as coisas que tinham, aí apareceu lá pra mim assim, um cantor de ópera. Eu falei, cara, vou colocar o cantor de ópera aqui, Ó, porque que vai que, né? né? Mas o cantor de ópera também não podia ser doado pra mim. E aí, aí foi isso. Aí foi essa figura que é uma figura parecida com o meu cunhado, porque eu falei assim, cara, então assim, tá, eu tenho uma irmã que é muito minha cara, um cunhado ali que misturou com ela, então tá, deixa a criança ali Uhum. ter. E aí o menino veio daquele jeito, que não é parecido, é parecido só Não. comigo, Ele só é a sua comigo, cara. mas que tem um cabelo meio louro e um olho verde, né? É. Mas E a a pele minha mãe, branquinha, né? mas a minha mãe tem muitos irmãos de olho verde e olho azul, né? São 12 tá. irmãos, metade deles tem olho E verde e diz olho que, azul. diz que a avó que É, coisa, né? Você contando isso me lembrou uma história que eu vi uma vez, uma matéria de um doador que num banco internacional, ele de fato, não sei se ele foi exposto ou se ele sabia para quem ele tinha doado, mas era assim, um número inacreditável de Isso foi ano filhos. passado que estourou, Foi, não não foi? foi? Um número inacreditável, um Gengis Khan É. dos tempos atuais, assim. Foi virou até, acho que um documentário isso. Tem um Foi, documentário no Netflix, eu exatamente. acho, sobre Aí eu tava isso. pensando nisso, assim, como é que pôde uma situação ficar tão exposta assim. Você acabou de falar de um Assim, negócio totalmente diferente no aqui. Brasil, as leis para isso são muito sérias. Tá? E assim, são seguidas, Então, assim, a gente não pode escolher, por exemplo, sexo da criança, não pode. Qual é o cuidado em torno disso? Eu acho que assim, talvez não seja tão óbvio, na verdade, assim, por que é tão anônimo? O que se pretende proteger? Então, na verdade, a questão do anonimato é porque, assim, o cara tá doando e realmente ele não quer ser reconhecido, ele não quer. E aí eu nunca tive com um doador, assim, pra falar, por que você doou, cara? Assim, né? Uhum. Dinheiro. Não, aqui é doação. No aqui Brasil é é doação. proibido. No Doação. Brasil é proibido vender Não qualquer é coisa. Aqui, comercialização. porque eu fiquei pensando assim na minha cabeça, 300 quilômetros. Vamos supor que o seu filho não fosse a sua cara, não tivesse nada seu. E aí você tá passeando lá em Governador Valadares,
De repente, você tá com esse menino da idade do Japa e ele é a cara de um homem que vem e fala assim: Meu Deus do céu, é a cara. Igual assim, você e sua família, que vocês são iguais, assim, você e seu Aham. irmão, né? E aí, já pensou se esse cara. Eu acho que a lei nem É. deve permitir, né? Não, eu quero a paternidade. Meu filho, vou fazer o exame de DNA. Não, e o cara vai negar. Se ele realmente quiser ficar Não, no se ele anonimato, ele vai quiser e negar. você não, eu não quero. Não quero você É, com não meu filho. quero. Vai que o homem é um homem ruim. Inclusive, para registrar ele, porque você pode registrar sua mãe, mas para o registro do Matias, eu tenho um documento da clínica dizendo que ele é uma criança de produção independente, com sêmen de banco, não sei o quê. Provavelmente isso me protege. Eu não sei, isso aí eu não procurei Tá. saber, não, mas E na provavelmente certidão tá isso me. que. Que São é 8 sua bilhões de mãe. pessoas no mundo, não é possível. Mas provavelmente isso me protege de alguém falar assim, eu Não, quero a mas o dela é paternidade nacional. e eu O banco dizer. dela é nacional. E eu dizer que não pode, sei lá, isso fica registrado no cartório, Interessante, né? né? O fato de ser uma doação, isso é interessante, assim, porque aí eu tô buscando aqui lá o meu tempo de faculdade de biologia. Eu acho que a única explicação que eu consigo achar pra isso é o quê? O cara doar. Tipo, disseminar DNA Altruísmo. mesmo. É. Disseminar DNA. Porque a mulher, de verdade, a mulher eu consigo entender mais, tá? Na mulher a gente tem muita doação, não é cruzada não, esqueci como é que chama o nome. Mas é muita, por exemplo, a mulher vai fazer um tratamento para ela receber um desconto no tratamento dela, ela doa. Então ela fica com parte dos óvulos e doa parte dos óvulos, entendeu? Uhum. Não sei, eu acho que a maternidade, sem querer classificar, que uma mulher tem que ter mais vontade de ser mãe do que o homem de ser pai e tal, mas eu acho que é uma coisa mais fisiológica, assim, e eu não sei, na minha cabeça, assim, com a minha cultura, com a minha criação, eu consigo entender melhor, assim, por que uma mulher vai lá e fala assim, vou doar óvulos. Uhum. Passei aperto, entendeu? Por exemplo, eu tenho 2 embriões, tá? Tem até um Congelados. mecanismo maior de solidariedade É. entre mulheres nesse Eu tenho sentido. 2 embriões congelados. Se eu resolver que eu não quero implantar eles em mim, eu posso doar eles. Uhum. E aí existe hoje a maternidade por embrião doado. E aí nem a genética masculina nem a feminina é daquele casal ou daquela mulher que vai querer ter esse filho. Mas ela adota esse embrião e Então a pergunta gera é lá. essa: você pensa em ter outro? Ô, Natália, a questão não é essa. Pensar, por mim, eu ia lá e já buscava os outros 2, entendeu? Juntos. Vim gêmeos, que eu também tô envelhecendo, né? Mas é isso, sim. É a questão racional, assim, vou ter outro. Eu vou ter condição, por exemplo, de trabalhar meio expediente, igual eu faço hoje em dia, e ficar com eles em casa, porque aí vem a questão de ser sozinha, né? De ser financeiramente sozinha. Como é que eu vou fazer? E na hora que tem que ir pra escola? Aí são 2 escolas, entendeu? Exato. Então, já que a gente tá aqui no podcast, aí patrocinadores, se alguém quiser me patrocinar e falar que vai me dar a escola vitalícia, já é uma coisa Ó, que eu já vou te dar um bizu aqui de mãe de 2, tá? tem desconto. Não, depois você tem um segundo, você fala assim, cara, quem tem 2 tem 3. Mariana, quem tem 2 tem 3. Não, isso eu não A duvido, Pena já tá não. 42 anos, é Isso eu não muito. duvido, não. Mas quem tem 2 tem 3. Nossa, Quem quer tem voltar um lá em nem sempre tem 1930. 2. É. Mas quem tem 2 tem 3 Não, isso eu não duvido, tranquilamente. não. Ah, não, assim, a A razão. sua vida já mudou, já tá na É, dinâmica, é. Não, entende? a razão pra ter 2 eu entendo perfeitamente, que é assim, a criança não crescer, tipo, sozinha, né? Ela ter já de saída alguém pra poder fazer interação, ela cresce socialmente. E o fato, assim, você fala assim, eu não vou esperar muito. No meu caso, por Sim. exemplo, eu falei assim, já que eu vou perder os cabelos, eu perco tudo de uma vez. Ué. Eu não vou fazer isso Não, e assim, parceladamente, é não. igual assim, a oportunidade que eu tive de vida com a família que eu tenho, Uhum. eu queria era muito crescer essa família, que as pessoas crescessem nesse ambiente com a mesma criação que eu tive e falasse assim, a gente é É. muito legal, a gente é tão Mas legal entra que a muito- gente vai criar o filho um do outro e tá Mas todo entra mundo muito parceiro, aquilo que você entendeu? disse também, né? Tem que ter um porquê, né? Fala assim, o mundo não tá legal. Por que que eu vou mas colocar mais gente aí pra poder. Assim, e é a única situação que a gente não tem escolha, né? Nascer. é. A gente não tem mesmo, E aí acabou. é isso, assim, aí também eu colocar pra ir pra, por exemplo, eu hoje tenho a oportunidade de deixar meu filho em casa. As pessoas me perguntam, já vai pra escola agora que ele vai fazer 1 ano? Não vai não, vai não, entendeu? Se tudo continuar do jeito que é hoje, ele vai com 3 anos, entendeu? Uhum. Então assim, mas se eu tiver mais 2, como é que vai ser?
Que Exato. aí também, aí você não me pergunta por que não. Isso é coisa que a gente trabalha em terapia, se a É. gente quiser ter resposta. Mas se eu for lá buscar, eu não vou buscar um e deixar o outro pra trás, não. Ah, Eu quero os lógico que dois. Quero não. buscar os E eu já dois. tô te dando esse bizu. Você vai fazer uma e vai falar assim, por que que eu não peguei dois? Porque Não, tem não, dois, tem não, três. é isso. Ou é um, ou nenhum, ou dois. Aqui, Entendeu? ó, você tava meio assim, né? Ah, papo de mulher, ginecologista, obstetriz, na ressaca. Você não sabia que a Mariana era tão comunicativa assim, né? Não, Como que não ela fala fazia a menor bem, né? ideia. Não fazia a menor ideia. Mariana, daqui a pouco a gente já tá terminando. E uma pergunta, eu já tô com 42, então já tô começando a me preocupar com isso também. E veio perguntas de amigas que estão passando por esse momento. A questão da menopausa. Hum. E a grande discussão hoje, que até então eu não parei para ler e pesquisar ainda, reposição hormonal. Reposição hormonal para quase todo mundo hoje em dia, tá? E a gente não precisa nem esperar entrar na menopausa. A partir do momento que a gente começa a ter alguns sintomas específicos, a gente pode começar a pensar na reposição hormonal. Como tudo na vida, né? A reposição hormonal veio aí, também é recente, tá? É uma coisa de, sei lá, 50, 60 anos atrás. E ela começou. Quando começou-se a fazer reposição hormonal, a gente tinha muita mulher que acabava evoluindo com infarto, com não sei o que, por causa de reposição hormonal. E aí os estudos avançaram, então hoje a gente sabe que a reposição hormonal, ela é protetora para o sistema cardiovascular da mulher e para a parte óssea, desde que Uhum. começada no tempo certo. Se a gente perde a janela de oportunidade de começar essa reposição hormonal, aí ela pode piorar a questão cardiovascular. Como que você sabe Tá? a hora certa? A janela de oportunidade, o melhor seria até um ano de acontecida a menopausa, tá? Tem muita mulher que é sintomática, e aí a gente vai começar pelo sintoma, e tem outras mulheres que não são sintomáticas, então que a gente vai conseguir determinar a menopausa porque realmente ficou um ano sem menstruar. Então, estamos ali, 10, 11 meses. A mesma mulher assintomática é a hora da gente entrar com a reposição hormonal. Mas existem as mulheres que não vão ser candidatas, então, principalmente mulheres com histórico de trombose, mulheres com diagnóstico de trombofilia, que hoje a gente tem muita por causa da questão da gestação, né, que a gente pesquisa em muitas mulheres. Quem já tem doença cardiovascular, então as mulheres hipertensas crônicas muitas vezes não são candidatas, e mulheres que têm histórico pessoal de câncer de mama. E essa reposição hormonal, ela é o quê? Como Qual? assim? Qual hormônio? A gente repõe estrogênio e progesterona, Tá. tá? Testosterona, galera. Você virou moda usar testosterona em mulher? Não é reposição hormonal. Testosterona tem uma única indicação em mulher, que é quando a gente tem mulheres na menopausa, já em tratamento, em reposição hormonal, que elas têm desejo sexual hipoativo. Então, você precisa fazer esse diagnóstico e usar testosterona. Ah, mas eu tenho 35 anos e o mundo está me engolindo e eu não tenho libido. Vamos tratar de outra forma, entendeu? Uhum. Inclusive separando costuma ser Ah, um negócio que melhora a Mariana, libido pecado. bastante, uai. Mas é porque é isso, assim, o mundo engole a gente, entendeu? Aham. E libido, cara, é um negócio multifatorial. E aí você tá com cheio de coisa na cabeça, não sei o que. Ah, deixa eu tomar testosterona. É hormônio masculino, não é uma coisa isenta de risco, entendeu? Não dá pra gente manter uma mulher tomando testosterona o resto da vida e a testosterona só vai fazer efeito enquanto tá tomando, tá? Uhum. Outra coisa que é modinha. Vamos dosar a testosterona das mulheres pra ver se tá baixa. Tá baixa, gente. Mulher é mulher. É. Testosterona tá baixa, mas a minha tá muito baixa. A minha também. Testosterona de toda mulher é muito baixa. Se ela tiver alta, a gente tem que pesquisar se você não tá doente. Uhum. Entendeu? Porque o que faz a mulher ter testosterona alta é doença. Em geral, um tumor. Entendeu? Então, assim, não queira ter testosterona alta e a gente não vai dosar, né? E aí é isso, assim, precisa dosar hormônio para saber se eu preciso de reposição hormonal? Não, quando você entra no climatério, que isso é antes Não, da e agora tá com menopausa. essa mania de querer dosar testosterona. Ah, E eu pensei assim, gente, nenhum médico nunca me e as pediu mulheres, isso. e assim, e aí vem a questão da internet. Ah, mas você não vai dosar meu É. hormônio? Não vou dosar seu hormônio, porque eu sei que ele tá baixo. Aí eu brinco com ela, você fala assim, ó, seu FSH tá alto, seu estrogênio tá baixo. Olha a sua idade, olha os seus sintomas, entendeu? A gente pode dosar hormônio, por exemplo, a gente está fazendo a reposição hormonal, a mulher não melhora nada. Você fala, cara, essa mulher tem resistência a essa forma de estrogênio que eu tô repondo. Aí eu posso dosar para ver se ela tem resistência mesmo.
entendeu? Porque aí se não estiver aumentando, mas é muito pontual a dosagem. Tá, a Karina perguntou aqui também quais sintomas mais comuns. O que você olha assim, quando te fala, que você fala assim, essa mulher tá entrando na menopausa. Sintoma de menopausa são os fogachos, que é o tal do calorão, tá? Eu lembro da minha mãe. É. Fogacho. É. Eu nunca nem tinha ouvido falar Assim, essa cara, palavra. o clássico é fogacho. Aí a gente vai. Fogacho é um calor que dá do nada, assim, entendeu? É Você um negócio. sua. Sobe um calor e ele é do tronco pra cima, suar assim, de pingar, e de repente ele passa, Que entendeu? loucura. E isso não tem a ver com a temperatura externa, tá? Então, tá frio, você vai ter fogacho. Isso Não é um faça sintoma, mulher, não. isso é um Faça sintoma mulher, vasomotor, Tô né? convencido. E agora, existem uma série de outros sintomas que eu vou falar aqui, um monte de gente vai Tô. procurar e vai falar, estou na menopausa. Cansaço, alteração do sono, piora do padrão de sono, diminuição da libido, ganho de peso, dificuldade de perder peso, raciocínio, né? A gente fala muito da névoa mental da menopausa, então começa a esquecer as Você coisas. tá? Mas aí você é XX? Hein? Hoje em dia tem que perguntar. Ele Então, tá. assim, alguns sintomas que são muito inespecíficos e que não dá pra gente colocar ali no potinho da menopausa. Tanto Entendi. que quando a gente vai fazer reposição hormonal, a gente faz reposição hormonal para proteção cardiovascular, proteção óssea, né? Para mulher, quanto mais cedo ela entra na menopausa, maior a chance dela desenvolver osteoporose. E para fogacho. E você É para falou, fogacho que a você gente falou quanto usa. mais cedo. Qual que é a idade média, assim, A onde média isso da mulher acontece? brasileira é dos 48 aos 52 anos, tá? Entendi, mas tem extremos onde começa muito cedo A mesmo. gente Tem vai um chamar- monte de gente A agora gente vai chamar de falando. falência ovariana precoce, que é uma doença, tá? Quando essa mulher entra na menopausa antes dos 40. A menopausa, ela é precoce, porque falência ovariana precoce é uma coisa. A menopausa, ela é precoce dos 40 aos 42, 43 anos, tá? Uhum. E depois disso, infelizmente é cedo, mas não tem nada de errado, não. E existe também quem entra nesse processo muito tardiamente. Existe. O Tá. que normalmente faz ter esse tipo de variação? Muito genético. Muito ligado com a genética e com Então é bom a gente investigar nossas mães. Mas bem que era outro diagnóstico na e época, muita né? questão de qualidade de vida também, Uhum. tá? Então, assim, hoje em dia a gente está muito exposto ao que as pessoas estão chamando de disruptores endócrinos. Então, Uhum. tem muita coisa que, sabe, assim, trabalhar com genética hoje em dia, da nossa geração para a geração imediatamente anterior, tá difícil, porque é uma exposição a uma série de coisas que não existia, né? E é medicamento de tomar? Ou é aquele. De tomar, de passar, tá? Tem Uhum. várias E deixa eu formas te de- falar uma coisa. Eu fiz uma ultrassonografia de ovários, né? E quando eu fui fazer a mamografia, né? De 40, passou de 40, né? Aí deu lá que eu tô cheia de folículo. E a menstruação normal. Então quer dizer que menopausa, os fogachos que eu sinto é de filho mesmo, de ficar correndo atrás de filho, que dá o suador. Provavelmente. Mas assim, ultrassom não. Na verdade, a gente não consegue avaliar, porque, embora exista um padrão de queda dessa função ovariana, pode cair de uma hora para outra. Ah, Pode começar a cair de uma hora para outra. tá. Agora a situação é a seguinte, assim, bem, aqui no meu papel de homem casado, e eu pretendo ficar com minha companheira até o fim dos meus dias. Sua esposa. Chama ela É. de esposa. Então, assim, vai ter um momento que ela vai passar isso. Onde que eu entro nesse rolê e Que ajudo? bonitinho. É, Parabéns, então. Nicolas. Então, Arrasou. olha. Porque eu não sei, não faço ideia do que vai acontecer. Então, pois Seja a gente não faz compreensivo. ideia. É isso, é muita compreensão, é muita conversa, entendeu? Porque assim, vamos lá, né? Vamos voltar à questão animal, macho e fêmea. Infelizmente, a gente perde a nossa função sexual antes do homem, né? E aí vira aquela história, assim, tipo, mas eu tenho que transar, porque senão meu marido vai procurar outra fora de casa, né? Aquele discurso ridículo que E aí, assim, bater papo, conversar, tipo, você não quer hoje não, por quê? Você tá cansada? Então, assim, do que a mulher gosta, né? É muito mais prazeroso para a mulher outras formas de sexo do que o sexo de penetração para a grande maioria delas. Então, assim, toca ela, faz sexo oral, sem precisar. Então, assim, hoje eu vou guardar o meu menininho e vou deixar ele quietinho, porque a gente vai brincar de outra coisa, para você se satisfazer, entendeu? E é isso, e conversa. Aí existem questões que a gente tem, né, um aumento da incidência da depressão,
quando isso acontece, tá? E aí vem muita questão da gente hoje estar repondo hormônio de forma precoce pra gente tentar ter o mínimo de impacto na qualidade de Mas vida da para além mulher. do sexo também, é isso mesmo. Por exemplo, depressão, pode ter alteração de humor, alguma Sim, coisa sim. pode ficar diferente no trato, né? A gente vê muitas mulheres reclamando, assim, de repente tô ficando nervosa, irritada com Uhum, tudo e não tem paciência, entendeu? E aí entendi. isso A vem. minha amiga falou que até o cheiro, quando ela sua, que até o cheiro dela mudou na menopausa. Já Sim, viu o relato assim? já. Não é a maioria, assim, né, Aham. que tem essa percepção, mas sim, tem. Porque, bem, eu acho que isso daí é até Sim, é esperado. entender que a gente tá mudando de fase também, entendeu? E eu acho que, assim, é muito para além da questão do sexo, mas entra nisso também, né? Uhum, Porque, assim, Uhum. muitas vezes, por exemplo, você vai esperar uma atitude dela, uhum. às vezes você vai Eu já morrer ouvi, esperando, eu já entendeu? ouvi dizer que existe um equivalente disso pro homem, né? Pro homem, existe. Só que é mais tarde, É mais entendeu? É tarde mais e é tarde. mais Andropausa? tranquilo Andropausa? também. É. É mais tarde, né? E é mais de boa, não é toda essa situação? Ou é igual? Não tem fogacho, não tem, Não. entendeu? Vocês passam a dormir mais, tipo, ronca. Mas assim, Não, roncar eu já ronco. vira um ser mais ali, mais, como é que chama? Esqueci o nome que eu ia Já usar, tá mas nessa Mais também? preguiçoso, mais mais preguiçoso, é doméstico. isso, entendeu? Mais ali, já Entendi. mais meio Garfield, assim, tipo, passar o dia inteiro comendo, dormindo, entendeu? Nossa, eu já adoro Não fazer isso. tem. Eu já tô super de boa desse jeito. Já sou mais caseiro, mais doméstico, O mais homem é um tranquilo. privilegiado, né? É, Você vê a gente, né? Começa lá na adolescência, com os hormônios, já muda tudo. é, Depois você engravida, que não é fácil também, é. né? Muitas E mudanças. hoje em Depois dia, menopausa, mais cedo é ainda. isso que eu ia falar, e hoje em dia misturando muito, né? O É, ainda mãe de criança com menopausa, porque porque a a gente tá gente. deixando pra ter filho mais, Isso. né? Eu tive com 39, então assim, o menino vai estar lá com 7 anos e eu perigando entrar na menopausa e aí ainda tem que ter paciência com criança, Uhum. disposição pra correr, né? Então, assim, se você quiser ajudar, fica com as crianças pra ela ter um momento de fazer atividade física dela, pra ela ter um tempo pra ela, isso ajuda muito também, Uhum. Uhum. entendeu? Interessante. Fora Que bom tudo, que isso vai fora ficar. tudo que você já deve ajudar, então, que faz parte do papel do pai, né? Eu dou comida, eu ajudo no dever, eu levo na escola, beleza, mas assim, fora isso tudo, dá pra ela ali 1h30 por dia pra ela fazer a atividade física dela e cuidar da saúde, porque é importante. Entendi. Excelente. Não, beleza, que bom que isso aqui vai ficar gravado depois. Salva esse recorte pra mim, cara, pra eu revisitar em algum Isso momento. precisa ser valorizado, porque, Nicolas, parabéns. Não é todo Obrigado. homem que tem essa preocupação, não. Parabéns. Como é que chama a sua esposa? Paula. Paula. Paula, ó, legal. Não, quando eu entrei aqui na sala aqui, eu não fazia nem ideia do que conversa que a gente ia Não, ter, mas né? Mas a você é gente uma vai aprendendo, né? pessoa que é interessada nas coisas, eu sabia. A gente vai aprendendo. Gente, então, assim, o recado é: tenham filhos. Tenham E procurem a Mariana. Melhor coisa da vida, não é, Mariana? É. Multipliquem-se. Você Tá na mudou Bíblia. como profissional? Com certeza absoluta, assim. Mas eu acho que talvez como profissional, mas mais como pessoa. Sabe, Muda. essa questão que eu tinha do parto humanizado, do respeitado, eu não acho que mudou, sabe? Uhum, Talvez hoje eu entenda melhor uma mulher que aham, fala assim, não quero mais. Tipo assim, uhum, realmente, eu agora entendi, agora eu lembro que horas que ela tá aí, que ela não quer mais, entendeu? Mas o respeitar isso sempre fez parte de mim. Mas eu acho que eu tô mais calma, mais tranquila, mais, sabe assim, mais tolerante, mais. Então eu acho que o que eu mudei como profissional foi porque eu mudei como pessoa, entendeu? Não na minha parte técnica, mas na minha parte de pessoa, e eu acho que eu tô mais legal. É maravilhoso. Muito interessante. Muito Achei interessante, né? muito produtivo. Porque é muita informação, né? Com certeza, com certeza. Mariana já pode voltar e a gente já pode pegar umas outras pautas, tá vendo? Fala super bem. Verdade, não, tinha um roteiro aqui que eu já tô. De Eu novo. nem olhei Ô, o Flávio, roteiro. a gente não segue seu Eu roteiro. nem segui, assim, foi tão interessante. Ui! Não Tá adianta, a tão gente vai trocando ideia. interessante que eu fui Né? perguntando. Exatamente. Desse jeito Ó, mesmo. antes da gente terminar, hoje eu vou fazer o contrário. Eu que vou agradecer aos nossos patrocinadores. Afinal de contas, estamos aqui porque eles nos apoiam. Então, ó, Smart Júris, preparatório presencial para a prova da OAB, primeira e segunda fase. Gente, é muito importante. Falo com propriedade, se preparar para fazer a prova da OAB. Não é uma prova fácil, é uma prova difícil. E preparando num cursinho que é voltado para isso, você vai garantir sua aprovação. Speed Coworking, o maior coworking de Juiz de Fora, com salas para até de 2 pessoas até 10 pessoas, estações individuais, sala de reunião, sala de atendimento, auditório, sala de podcast.
Agência Vesúvio, agência 360 focada em resultado, marketing, estratégia, captações de fotos e vídeos, comunicação empresarial, política e produtora. Então você tem isso tudo aqui envolvido com a gente. Sensacional. Mariana, muito obrigada. Obrigada a vocês Muito pelo obrigada. convite, foi ótimo. Prazer te ter Obrigado aqui. mesmo, Mariana. Foi um prazer, satisfação e a maneira aprender. Assim, tem essa quantidade de conhecimento acumulado. É interessante e engraçado, porque, gente, eu acabei dando sorte, passei por tudo isso sem saber de nada. Agora, Deu pelo menos. sorte. Acabei dando sorte, mas assim, agora pelo menos dá pra ser melhor também, né? Eu tenho no É. crescimento das crianças, tal, no acompanhamento. E, bem, a Paulinha vai ficar muito orgulhosa quando ela assistir esse Que episódio bom, depois. que bom, que bom. E no mais, pessoal, curte nossa página lá no Instagram, segue, compartilha esse episódio. Isso vai ser importante pra tanta gente, né? Então já começa a compartilhar assim que você vira e já compartilha, manda pra outras pessoas que você imagina que vai curtir essa parada. Segue também a Mariana lá no Instagram. Ah, é, Mariana, fala suas redes. É só É só Instagram, Instagram, vai. @ doutora Mariana Sirimarco. Vocês vão adorar, gente. É isso mesmo. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.